Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática. Só que antes de iniciar, já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar nossas próximas aulas. Então, o nosso tema de hoje será expressões algébricas. Aí a gente pode se perguntar o que é uma expressão algébrica. Pessoal, expressão algébrica nada mais é do que uma expressão matemática que envolve letras, números e operações, certo? O detalhe principal é que as letras que aparecem na expressão a gente chama de variáveis, tá ok? Aqui eu coloquei um exemplo de uma expressão algébrica, onde eu estou somando um número desconhecido, tá? Aqui a gente chamou de x. Eu estou somando esse x com o dobro do seu sucessor, ou seja, o número que vem depois dele, tá? X mais 1. E o resultado também está sendo somado com o 3, tá ok? Então, essa é a nossa expressão algébrica. Pessoal, essa expressão aqui a gente pode reduzir. Então, a gente pode reduzir ela. Como é que ela vai ficar? Repete o x. Aqui, eu tenho um 2 que está multiplicando tudo que está dentro dos parênteses. A gente vai para uma regrinha que a gente chama de distributiva, tá? Que é multiplicar o termo que está fora por cada um dos termos que estão lá dentro dos parênteses. A gente costuma chamar essa regrinha também de chuveirinho, tá ok? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, a gente vai ficar com 2 vezes x, que dá 2x. E 2 vezes 1, a gente fica com 2. Positivo porque é mais com mais que dá mais. Então, 2 vezes 1, 2. E não podemos esquecer de adicionar o 3. Então, está aqui o nosso 3. Para finalizar aqui, pessoal, basta somar x mais 2x. Aqui na frente, a gente não está vendo nenhum valor numérico, mas sempre estará o 1 lá nesse lugar, tá ok? Ele não aparece, mas ele está lá, tranquilo? Então, basta somar 1x mais 2x, a gente fica com 3x. E aqui, podemos somar também 2 mais 3, a gente fica com 5. Ou seja, pessoal, essa é a nossa nova expressão algébrica. Um detalhe é, essa expressão algébrica aqui, a gente pode dizer que ela é equivalente a essa outra expressão algébrica que a gente tinha inicialmente. Então, elas são equivalentes. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu disser que o x é 0, tá? Aqui vai ficar x igual a 0. Aqui, esse x também é 0. Então, a gente vai ficar só com 2 vezes 1, que dá 2. 2 mais 3, 5. Aqui embaixo, se eu disser que o x é 0 também, a gente vai ficar com 3 vezes 0, que dá 0. E daí, só sobrou 5. Vejam que o resultado aqui em cima deu o mesmo resultado que aqui embaixo nessa outra expressão algébrica. Tranquilo? Então, confirmando que elas são equivalentes, o resultado vai dar o mesmo. Tranquilo? Aqui, pessoal, eu coloquei mais alguns exemplos. Cada um desses corresponde a uma expressão algébrica. Então, 3 mais 7x. A outra expressão, 23 mais 5a. E essa última aqui, 8x mais 12y. Então, sempre que a gente tiver em uma expressão letras e números, a gente tem uma expressão algébrica. O que é valor numérico? Pessoal, o valor numérico é o resultado de uma operação, de um cálculo. Então, isso é o valor numérico. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender na prática como é que funciona. Nossa expressão algébrica é essa, 3a mais 2b. Essa é a nossa expressão. Daí, ele pede para a gente considerar
o A sendo 2 e o B sendo menos 1. E daí a gente vai ter que achar esse valor numérico, ou seja, o resultado. Basta substituir o A por 2 e o B por menos 1 na nossa expressão e calcular. Então vamos lá, a gente vai ficar com 3 vezes o valor de A, que foi 2, mais 2 vezes o valor do B, que é menos 1. O valor do B é negativo. Por isso que a gente vai colocar aqui entre parênteses, tá ok? E daí, pessoal, é só multiplicar, ó, 3 vezes 2, a gente vai ficar com 6. O detalhe aqui agora, ó, é o jogo de sinais, positivo com negativo. A gente vai ficar com negativo, mais com menos é menos. 2 vezes 1, 2. Para finalizar, nosso valor numérico será o resultado aqui dessa subtração. 6 menos 2, a gente fica com 4. Nosso valor numérico para essa expressão algébrica, quando o A for 2 e o B for menos 1, será correspondente a 4. Tá ok? E aqui, equações algébricas. O que são equações algébricas? Turma, equações algébricas são operações, certo? Que envolvem uma igualdade. Então, você analisou lá, você tem uma expressão de um lado, ou seja, esse lado aqui a gente chama de primeiro membro. E a gente disser que o que está no primeiro membro vai ser igual a uma outra operação que vai estar no que a gente chama de segundo membro. Tranquilo? Então, se a gente tiver essa situação, a gente terá uma equação. Certo? Então, aqui nós temos uma equação. Nesse outro caso aqui, ó, a gente tem uma outra equação. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é o seguinte. Em uma equação, ela pode aparecer uma variável, que nem apareceu nessa primeira aqui, ó, que foi o x. Ou ela pode aparecer na mesma equação mais do que uma variável. Então, aqui, ó, nesse caso, a gente tem aqui o x e também o y, certo? Mas é uma equação também. Quando a gente for resolver essas duas equações, a gente tem uma diferença aí na hora da resolução. Por quê? Porque aqui nessa primeira, a gente só tem uma variável. E quando a gente for resolver, é bem simples, pessoal. Basta pegar esse termo aqui, ó, o 12, e transferir ele para o outro membro. O detalhe que a gente não pode esquecer é que sempre que a gente pega um termo e muda ele de lado, de um membro para o outro, a gente tem que inverter o sinal, certo? Então, se aqui é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, a gente vai ficar com 6x, ó, que já estava no primeiro membro, repete ele. Isso vai ser igual ao 6 que já estava no segundo membro. E o mais 12, passei para o segundo membro, ele vem menos 12. Certo? Daí a gente vai ficar com 6x igual a essa subtração, ó, 6 menos 12. Turma, às vezes a gente confunde por causa do sinal, tem que ter cuidado. Ele diz o seguinte, ó, vamos analisar. O 6 ele é menor do que o 12. Então a gente pode pensar da seguinte forma, ó. Devo, certo? Quando estiver negativo, a gente diz devo 12, vou pagar 6, certo? Então, devo 12, pago 6. Fico devendo 6. Tá ok? E para finalizar, analisem que aqui o 6, que está no primeiro membro, ele multiplica o x. A gente vai ter que passar ele para o segundo membro também. Quando a gente for passar ele para o segundo membro, pessoal, a gente tem que inverter o seu sinal, a sua relação. Então, aqui a gente tinha uma multiplicação, ó, 6 vezes x. O inverso da multiplicação é a divisão.
Então, quando a gente passar ele para o segundo membro, ele vai vir dividindo. A gente vai ficar com x igual a menos 6 dividido por 6. Menos 6 dividido por 6, a gente vai encontrar x igual a menos 1. Esse é o nosso resultado para essa nossa equação, certo? Vamos para o segundo exemplo, que envolve duas variáveis, x e y. Pessoal, nesse daqui é diferente. Se eu tenho duas variáveis em uma mesma equação, para que a gente consiga resolver uma das duas variáveis, a questão vai ter que dizer para a gente qual é o valor. Senão a gente não vai ter como calcular, tá ok? Então, nesse caso, analisa aqui, ó. 3x mais 2y igual a 20 para x igual a menos 2. Ou seja, ele já disse para a gente qual é o valor do x. E daí a gente só vai calcular o valor da outra variável, que é o y. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó. 3x, 3 multiplicado pelo valor do x, que é menos 2, somado com 2 vezes y. Então a gente repete aqui, ó, 2 vezes y, porque a gente quer achar o y. E isso vai ser igual a 20. Aí, pessoal, ó, multiplica o 3 por menos 2. Aqui ó, esse 3 ele é positivo. Mais com menos dá menos. E daí a gente multiplica 3 vezes 2, que vai dar 6, menos 6, mais 2y igual a 20. A gente repete o resto da equação. Então, da mesma forma, ó, analise aqui agora, ela ficou semelhante ao nosso primeiro exemplo. Basta a gente pegar agora o menos 6, ó, menos 6, joga ele lá para o segundo membro. Então, é ele que a gente vai jogar para o segundo membro. A gente vai inverter o sinal dele, certo? O mais 2y já está no primeiro membro, ele permanece no primeiro membro. Então, a gente vai ficar com 2y igual ao 20, que já estava no segundo membro, menos 6 passa para o segundo membro, mais 6. Então, a gente vai ficar com 2y igual a 20 mais 6, 26. Para finalizar, ó, 2y, 2 vezes y, o 2 passa dividindo. Ou seja, a gente vai dizer que y será igual a 26 sobre 2, y igual a 13. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que nessa equação aqui, 3x mais 2y igual a 20, quando o valor do x for menos 2, a gente vai ter um y igual a 13, tá ok? Então essa foi a nossa aula sobre expressões algébricas. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar nossas próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau!